Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de instalações elétricas. Hoje a gente vai ver um pouco de desenho técnico. Desenho técnico é uma coisa mais ampla, ela não está limitada a projetos arquitetônicos. Se você vai construir uma peça de um carro, uma peça de sustentação, você faz o desenho técnico daquela peça. Se você vai fazer uma torre de transmissão de energia ou um poste, você tem o desenho técnico deste item. Aqui a gente vai ver basicamente o desenho técnico para arquitetura. Por quê? De repente você vai trabalhar com arquitetura ou com projeto de instalações elétricas, você tem que saber produzir ou ler um projeto para que você consiga trabalhar. E o desenho técnico de arquitetura, ele tem que ser feito para que tudo aquilo que foi feito pelo projetista, tudo aquilo que foi planejado pelo projetista, seja executado e que haja apenas uma interpretação que foi o que foi planejado. Bem, os desenhos de um projeto de arquitetura normalmente tem pelo menos esses itens aqui: planta de situação, planta baixa de cada pavimento, planta de cobertura e os cortes e fachadas. Vou mostrar um pouquinho de cada um para vocês. Isso aqui é uma planta baixa. É como se você estivesse olhando para todo a casa a uma altura de 1,5 m. Veja que você consegue ver todas as partes do imóvel. E tem, inclusive, é muito comum que seja cotado. Essa parede aqui, por exemplo, tem 3,85 m. Essa daqui tem 1,85 m. E assim por diante. Inclusive, algumas vezes a pessoa já coloca alguns detalhes. Veja que essa parte aqui, a cozinha e os banheiros, tem piso. Está detalhado o piso e muitas vezes diferença de altura. Isso aqui é uma planta de situação. Você consegue locar aonde vai ser a construção em uma região maior. Aqui você pode ver o quarteirão onde vai ser, vamos dizer, a obra. E você vê nas ruas aqui, fica muito fácil você localizar se você tiver a planta de situação. Aqui nós temos uma planta baixa de casa e um corte. Veja que essa casa aqui, ela é meio complicada de entender se não tiver o corte. Essa parte aqui, ó, é o térreo que está deste lado direito aqui. Aí nós temos a parte inferior, que você desce essa escada e chega aqui, e a parte superior, que é esta outra aqui. E veja que essa seta aqui me indica onde ocorreu o corte, nessa linha aqui. Isso aqui é um corte, ou seja, você cortou a casa e está vendo deste ponto. Veja que como o corte é nessa parede aqui, você vai ver os móveis desse banheiro aqui, mas você não vai ver o outro banheiro porque tem uma parede na frente. Outras formas de fazer planta baixa, alguns projetistas gostam de detalhar um pouco mais. Veja que tem uma série de texturas que ajudam a mostrar exatamente o que tem em cada lugar. Isso aqui é um gramado, isso aqui é estacionamento para carro, isso aqui é o tipo de piso. Aqui veja que ele planejou um deck de madeira, ou seja, tudo isso aqui é possível visualizar dependendo da forma como você fez o projeto. Além de que ele colocou todos os móveis aqui, nem toda planta baixa vai ter os móveis. Perceba que essa cadeira aqui está embaixo da parte de cima dessa escada. Nós temos também as vistas. Quando você contrata uma equipe de arquitetura, normalmente ele vai te dar vistas para que você pense como que vai ser a construção quando ela estiver pronta. Veja que aqui eu tenho a vista, como ele disse aqui, norte, e a vista que seria sul, do outro lado. A vista pode ser das laterais também. E nessa planta aqui você consegue ver. Eu peguei esse material de um site em espanhol e achei por bem manter o material. Isso aqui, pessoal, é um carimbo. Isso aqui ele vai identificar o nosso projeto. Aqui ele está dizendo justamente que nós temos as vistas norte e sul. Aqui nós temos a escala, quem que fez o projeto, né? E a empresa. Outras apresentações, isso aqui é um outro programa, mais precisamente o SketchUp. Veja que ele consegue dar um detalhe legal. Se você fizer o projeto nesse programa, tem outras opções, inclusive, para vários tipos de preço.
veja que você consegue visualizar meio que um isométrico. Você tem uma visão tridimensional da casa. Tem gente que tem dificuldade em visualizar em 2 dimensões. Isso aqui está em 3 e ajuda muito algumas pessoas. Bem, mas quando a gente vai fazer um projeto, tem uma série de etapas para que a gente possa chegar ao nosso objetivo. Primeiro, você vai escolher o local onde você vai construir. Você vai contratar um profissional, normalmente vai ser um arquiteto, mas depende do tamanho da obra, você pode contratar um engenheiro eletricista para fazer tudo, um engenheiro civil para fazer tudo, um arquiteto para fazer tudo, por aí vai. Você vai contratar um profissional qualificado, inclusive é importante que ele seja consultado na hora de escolher. Às vezes a escolha do lote errado e você vai ficar numa casa sem ventilação, você vai ficar num local sujeito a alagamento, etc. e tal. Então, essas duas etapas aqui, elas têm que ser pensadas o que vai ser feito primeiro. Aí você faz um estudo preliminar. Por exemplo, antes de construir, é prudente que você faça uma sondagem do solo para saber como que vai ser a fundação. Porque se o solo for mole, você pode ter que fazer uma fundação mais profunda para evitar que a casa ou a outro tipo de construção sofra problemas estruturais, como rachadura, quebra de parede. E aí você vai para o anteprojeto que é apresentado, e se ele for aceito por quem contratou, você faz o projeto que vai ser executado. Pela equipe de construção, eu coloquei contratação da equipe de construção, pode ser uma construtora, ou pode ser simplesmente um pedreiro, um eletricista e por aí vai de confiança. Lembrando que você tem que ter as licenças do CREA e da prefeitura. Então, mesmo que você contrate alguém conhecido, é importante que tenha profissionais autorizados e qualificados para construir e assim obter essas licenças. E aí sim você vai fazer a construção. Escala é como você vai relacionar o desenho em relação ao original. Por exemplo, um desenho na escala de 1 para 50, 1 centímetro no desenho vai ser 50 centímetros no objeto. 1 centímetro no desenho vai ser meio metro em uma construção, por exemplo. Cotas facilitam a visualização. Veja que se o local estiver bem cotado, você consegue visualizar. Esse quarto aqui, por exemplo, tem 3,5 metros, 3,45 metros por 3,40 metros. A cota aqui facilita muito fazer essa leitura. Você não precisa nem de escalímetro para fazer essa relação. Por fim, para finalizar esse vídeo de hoje, a gente vai ver algumas convenções. Por exemplo, algumas convenções, depende da espessura da linha, é uma parede existente, parede a construir ou parede a demolir, o que é uma parede em vista, plano em corte e assim por diante. Isso aqui está disponível nas apostilas que vão estar disponíveis para vocês aí nas referências. Aqui nós temos também mais alguns detalhes aqui. Veja que J1 significa que isso aqui vai ser detalhado em algum lugar. Vai ter um desenho ou uma descrição dessa janela J1 aqui, ok? Essa janela tem 2 metros por 1,5. Isso aqui é uma porta com 70 centímetros de largura por 2,10 metros. Ela está detalhada numa posição P2 em outro lugar nessas pranchas. Prancha é um papel onde tem uma ou mais plantas. Por exemplo, se você vai fazer uma casa, você deixa uma prancha para o pavimento térreo, uma prancha para o pavimento primeiro andar, uma prancha para alguns detalhes e por aí vai. Aqui nós temos algumas simbologias. Isso aqui para informar os dados da planta baixa. Isso aqui indicando onde é o corte, corte 2 é neste ponto. Indicação de detalhe como nós vimos ali em janela e porta. Como que a gente faz janela? Normalmente janelas comuns, janela vamos dizer a 1,20 m de altura, que é a janela padrão que a gente coloca em quarto, elas são mostradas desse jeito. Existem outras formas que você vai mostrar também, se você vai fazer uma janela basculante, janela em folhas e por aí vai. E uma janela alta, que tipicamente a gente coloca em banheiro e eventualmente em cozinha. Por exemplo, no banheiro você não vai colocar uma janela a 1,20 m. Você vai colocar uma janela às vezes a 2 metros, porque você quer que entre luminosidade e troca de ar, mas você não quer que alguém veja quem está no banheiro.
Então você tem algumas janelas mais altas. Isso aqui é uma janela em corte. Aqui, como nós já vimos, como é que a gente faz portas simples, 70 centímetros por 2,10. Isso aqui é uma porta tipicamente de banheiro, algumas pessoas usam para quarto também. Não se recomenda porta menor que essa. A porta de entrada de casa recomenda-se que seja 80 ou 90 centímetros. Imagina que você vai entrar com uma geladeira, um sofá e aí por diante você tem que ter uma porta razoavelmente grande. Porta de correr, porta de 2 folhas e toda porta, ou quase toda, tem uma boneca, que é um espaço até a parede, que é de 10 centímetros. E as paredes em si, normalmente elas têm 15 centímetros para compreender o tijolo, o reboco e mais a argamassa. Como a gente desenha algumas coisas aqui, bidê, se aqui isso ainda se usa, vaso sanitário, lavatório, tanque, chuveiro, chuveiro com box. Como que se faz telhado? Veja que uma casa, isso aqui no meio a gente chama de cumeira, que é a parte mais alta. A queda sai daqui para cá, uma inclinação de 35%. Ou seja, para cada metro que você anda nessa direção, ele cai 35 centímetros. Um telhado que tem queda para os 4 lados aqui, 20, 20, 20 e 20. E aqui os cortes desse telhado aqui da direita. Veja que eu tenho uma platimbanda, que é um tipo de parede que passa acima do telhado. Por fim, nós temos o desenho de uma escada, inclusive nas normas. Veja que uma escada normatizada ela tem 25 centímetros de comprimento por 10 centímetros de altura. Ok? Tem gente que faz escadas com degraus mais curtos ou degraus mais altos, isso termina sendo inconveniente. E comumente você tem um patamar no meio do caminho entre um andar e outro, para facilitar a movimentação de móveis. No próximo vídeo, a gente vai utilizar o AutoCAD para fazer o desenho de uma casa. Muito obrigado.